Tiago capítulo 3, do 13 ao 18. Semana passada, nós começamos o culto da noite falando o seguinte: provavelmente você já viu, ou já foi, ou conhece alguém que foi extremamente abençoado pelas palavras que saíram da boca de alguém. Você já viu gente sendo edificada, consolada, pessoas sendo colocadas de pé, pessoas sendo avivadas, restauradas, pessoas entregando a vida para Jesus por palavras ditas por outra pessoa. Provavelmente você já viu isso. E eu também disse semana passada que o contrário também é verdade. Provavelmente você já viu, já passou ou já ouviu pessoas que foram feridas, agredidas, caluniadas por causa de palavras que saíram da boca de alguém. Então as palavras elas podem curar, edificar, consolar, oferecer Jesus Cristo como Salvador para as pessoas, mas as mesmas palavras podem também causar grandes problemas, desastres e contendas em uma família, numa igreja, no trabalho. Então a gente falava, cuidado com aquilo que falamos. Isso foi isso que Tiago falou para a gente na semana passada, e ele diz que nós deveríamos refrear a nossa língua. E aí, é claro que aquele que não tem controle da sua língua é um tolo, é um ignorante, é alguém que é falto em sabedoria. E seguindo nesse rumo, Tiago falou da palavra que edifica e da palavra que machuca. Ele vai falar agora da sabedoria que vem do alto, e vai nos dizer que existem dois tipos de sabedoria: a que vem do alto e a que é terrena. E Tiago diz que a sabedoria terrena ela é diabólica, ela é animal, é isso que ele diz aqui. Então, irmãos, o crente ele não vive isolado do mundo. Pelo contrário, ele vive no mundo, ele vive no meio de pessoas pecadoras igual a gente, outros que têm religiões diferentes da gente, crenças diferentes da gente, pensam diferente da gente, mas nós vivemos nesse mundo, e justamente por não vivermos isolados desse mundo, vivemos em comunidade, quer na igreja, quer na família, quer no trabalho, quer na vizinhança. É necessário que tenhamos a sabedoria que vem do alto, para que nós saibamos falar quando convém, como convém, da maneira que convém, que a nossa palavra seja sempre temperada, sempre oportuna, que a gente fale sempre com o linguajar de Cristo. Então, para atuar neste mundo que estamos inseridos, o cristão precisa de sabedoria, e não uma sabedoria qualquer. Ninguém vive sem sabedoria, inclusive aqueles que não são cristãos buscam por sabedoria. A cada dia que passa as pessoas se especializam, fazem mais cursos, mais faculdade, especialização, aprendem idiomas, aprendem outras coisas mais, apenas para se tornarem sábios. Mas a gente vai descobrir durante a pregação que sabedoria não é o mesmo que conhecimento. O mundo está cheio de conhecimento, mas falta sabedoria ao mundo, talvez porque a sabedoria seja algo que é dado por Deus. É isso que a gente vai descobrir. Então todo mundo quer sabedoria. A verdade é que ninguém quer ser tolo, ninguém quer passar de burro, ninguém quer passar de ignorante, ninguém quer ser envergonhado. Então todo mundo quer sabedoria. A questão é aonde buscá-la e da onde nós estamos bebendo, porque nós bebemos de fontes: televisão, rádio, jornal, internet, o culto, o meio em que você vive, a sua família, as suas amizades, tudo isso faz com que você se alimente. E aquilo vira, digamos que um arquivo dentro de você que vai produzir ou a sabedoria de Deus ou a sabedoria terrena. E a gente vai descobrir que para nós cristãos só interessa a sabedoria divina, porque é ela que vai fazer a diferença nesse mundo. Vamos ler? Versículo 13 vai dizer assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Olha que coisa interessante. Na pregação de semana passada, Tiago diz assim: alguém aí diz que tem fé? Entre vocês aí tem gente que diz que tem fé? Me mostre, me prove. Aí Tiago diz: mostre com as suas atitudes que você tem fé. E aí o tema muda, e agora é a sabedoria. Tiago diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Alguém poderia dizer eu. Aí Tiago diz: ah é? Mostre, prove.
Tiago está a todo momento indo, não sei se você percebe, no sentido de que o cristianismo tem que ser prático, de que o cristianismo tem que ser visível, de que o cristianismo tem que impactar a nossa vida. Você tem fé? Mostra a sua fé. Você tem sabedoria? Mostra que é sábio. Então Tiago está a todo momento indo nesse sentido, dizendo, olha, nós não podemos ser cristãos apenas teóricos, cristãos apenas que falam, cristãos apenas que têm discursos bonitos, ou que bota a Bíblia debaixo do braço, se veste igual crente. Você tem fé? Prova. Você tem sabedoria? Prova. Você conhece a Deus? Prova. Tiago está a todo momento fazendo com que nós nos avaliemos, nos julguemos e provemos se a gente realmente segue aquilo que diz que segue, se a gente realmente está firmado sobre a rocha que a gente canta, a rocha inabalável. A gente tem que se autoavaliar. Então Tiago se dirige direto aos membros da igreja para quem ele está escrevendo, e ele parte do pressuposto, como eu disse, que todo mundo quer ser sábio, todo mundo quer ser inteligente, todo mundo quer ter conhecimento, todo mundo quer poder se colocar diante de um debate, de uma discussão. Então Tiago diz, olha, todo mundo quer sabedoria. Os cristãos, a princípio, devem orar a Deus pedindo sabedoria. Porém, sabendo, Tiago, que nem sempre é assim que acontece, inclusive dentro da igreja, que há dentro da igreja pessoas que faltam em sabedoria e que inclusive não pedem a Deus sabedoria, pelo contrário, revelam com as suas práticas que não têm sabedoria. Tiago diz, tem gente aí no meio de vocês, na igreja, que diz que é sábio e inteligente? Mostre. E aí o mais interessante, como eu já disse na introdução, é que Tiago une sabedoria e inteligência. Porque Tiago está dizendo isso, não basta conhecimento, não basta inteligência, não basta faculdade, não basta você ser um grande orador, um grande estudioso, um grande doutor, líder de uma grande empresa. Se você não tiver sabedoria, não adianta, uma coisa é diferente da outra. Por isso Tiago une, há entre vós alguém que é sábio e inteligente, porque Tiago sabia que dentro da igreja, inclusive, infelizmente, havia pessoas que tinham entendimento, conhecimento, inteligência, conheciam a Bíblia, mas faltava sabedoria que vem do céu. Ele vai dizer já de onde vem a sabedoria. Então, Tiago une o termo sábio à inteligência, nos mostrando a conhecimento e inteligência, mostrando que não basta conhecer a Bíblia, não basta conhecer as ciências do mundo, se não houver dentro do nosso coração a sabedoria, que é um dom dado pelo nosso Deus. Quando Tiago diz aqui mostre, ele está exatamente usando o verbo no sentido de provar. E aí é engraçado que Tiago não fala assim, você é sábio? Fale um capítulo da Bíblia aí de cor. Você é sábio? Resolve aqui um enigma matemático. Você é sábio? Me diga se amanhã vai chover ou vai fazer sol. Tiago não busca esse tipo de prova. Ele diz, você é sábio? Prove, mostre. Aí a primeira coisa que ele diz é, em mansidão de sabedoria, seja manso. E aí a gente vive numa época onde a mansidão ela é mal interpretada. Se você é manso, as pessoas acham que você é bobão. Ah, ser manso é bobão. Ser manso é levar desaforo para casa. Ser manso é ser capacho. Mas mansidão não é fraqueza. Mansidão é manter o poder que há em nós sob controle. Mansidão é ter domínio próprio. Mansidão é usar corretamente o poder e a sabedoria que nos foi dada por Deus. Sabendo quando, onde, como, por que falar. Então Tiago diz, você é sábio? Você é inteligente? Ele não fala, faz essa equação aqui. Ele diz, mostre isso em sabedoria, em mansidão de sabedoria. Aí ele segue e diz assim, e mais, mostre também num condigno proceder, ou seja, num procedimento digno, num procedimento ilibado, num procedimento justo, correto. Você é sábio? Mostre aí. Por meio da sua mansidão, mostre por meio do seu proceder diário. Aí Tiago diz, eu reconhecerei que você é sábio e inteligente, porque se você não conseguir fazer isso, você é apenas inteligente, você apenas tem conhecimento, mas aquele que possui sabedoria de Deus e entendimento, ele consegue durante a sua conduta diária, confirmar, provar e demonstrar isso. Então, voltando um pouquinho à pregação da semana passada, talvez, irmãos, tenhamos tantos problemas
dentro das igrejas, dentro das nossas casas, dentro dos trabalhos, das firmas, das escolas, porque ainda que talvez sejamos inteligentes e conhecedores da palavra, tem nos faltado sabedoria para nos portar de forma correta, saber como agir, saber quando não agir, quando falar, quando não falar. Talvez e provavelmente muitos dos problemas que nós, e aí eu me incluo, cristãos enfrentamos, é porque nos falta sabedoria. E a palavra do Senhor diz: pede, que Ele dá. Pedi, dá-se-vos-á. Batei, abrir-se-vos-á. Buscais e achareis. Tem faltado sabedoria na sua vida, meu irmão? Peça. Ele é o autor, Ele é o dom. Em Provérbios, muitas vezes Jesus é comparado com a sabedoria. Versículo 14: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja e amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Então Tiago diz: tem alguém sábio, inteligente? Mostre com mansidão, mostre com um procedimento digno. Em contrapartida, Tiago, de novo, sabendo que nem tudo na igreja são flores, Tiago diz: pelo contrário, se tem no vosso coração, se tem no vosso meio, se tem dentro da igreja de vocês inveja amargurada e sentimento faccioso, isso é deplorável, isso é condenável. Ele diz: não se glorie disso, não se alegre com isso. Ele diz: nem mintais contra a verdade. O oposto de um espírito amável, um oposto de uma sabedoria verdadeira, um oposto de um cristão sábio e inteligente, é alguém que tem um coração invejoso, amargurado e conduz a sua vida por meio de uma ambição egoísta. Aqui está assim, sentimento faccioso, mas em algumas traduções traz ambição egoísta. E de manhã a Ilana falava sobre isso, sobre ambição aqui na escola dominical. Ela dizia que há muitos anos atrás a ambição era tida como algo assim: fulano é ambicioso, não chega perto dele não. Mas com o passar dos tempos, alguns pecados, eles estão sendo reformados, eles estão sendo remodelados pela sociedade, estão sendo aceitos. Então hoje a ambição se tornou algo de valor. Olha que fulano é ambicioso, olha como fulano é ambiciosa, ela busca os seus sonhos, ela luta pelas suas conquistas, pelos seus desejos. E aí Tiago diz que aqui é o contrário, uma inveja amargurada e uma ambição egoísta. Isso é o contraste de um sábio, isso é um contraste de um coração conduzido pela sabedoria que vem de Deus. Lá em Gálatas, a gente já estudou esse texto, no capítulo 5, quando Paulo fala do fruto do Espírito e do fruto da carne, ele também coloca em oposição. Ele diz que o fruto do Espírito é mansidão e domínio próprio. Tiago acabou de falar sobre isso, dizendo que isso é oriundo de uma sabedoria divina. Em compensação, Paulo diz que o fruto da carne é inveja, discórdia, dissensão e facção. Então Tiago está seguindo o mesmo escrito de Paulo, a mesma lógica de Paulo, dizendo: olha, vá com calma, se avalie, faça um teste da sua vida e se pergunte como você tem se portado. Se a sua sabedoria está cheia de inveja e sentimento faccioso, é sinal de que a sua sabedoria não vem de Deus, ou sinal de que nem haja sabedoria na sua vida, porque se houvesse, não haveria tais procedimentos. Quando Paulo chama a atenção da igreja de Efésios, e ele diz que a igreja de Efésios não deveria entristecer o Espírito Santo, ele diz: longe de vós, ou tipo, lance fora, saia de perto, longe de vós toda a amargura. Então cuidado com isso, queridos. A amargura é um pecado primeiro contra o nosso Deus. Manter um espírito amargurado é pecado contra o nosso Deus. Deixe-me falar de um assunto aqui muito duro, muito difícil de falar, mas deixe-me falar. Irmãos, eu já perdi queridos, eu já enterrei irmãos aqui que eu amava e que eu aprendi a amar. Eu já perdi parentes meus que eu amava, amigos que eu considerava muito. E eu lamentei, eu chorei, eu me entristeci. Mas meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente perde alguém
e a gente alimenta no nosso coração uma raiz de amargura para sempre, o que a gente está fazendo, irmãos, é se rebelar contra a vontade de Deus. O que a gente está fazendo, irmãos, é mostrar para Deus uma insatisfação, uma rebeldia contra o poder soberano de Deus de conduzir a vida daqueles que nós amamos. Então chore, irmão, se entristeça, lembre-se, tenha saudade, mas viver uma vida amargurada, sem a alegria da salvação, sem a alegria do Espírito, sem a alegria de Jesus, sem as boas novas, porque perdemos alguém, isso é pecado, irmãos. Eu sei que é duro falar isso, eu sei que é muito difícil falar isso, mas isso é verdade. A gente tem visto, conhecido e encontrado pessoas que se comportam como se sua vida tivesse acabado quando perdem um ente querido. E não é isso, a vontade de Deus não é essa, irmãos. Não é essa. É duro. E me perdoe se eu estou sendo duro também. Mas a gente não pode deixar que a alegria da nossa salvação desça pelo ralo por causa de uma amargura, de uma tristeza infinita por causa de alguém que se foi. A gente tem que confiar em Deus, inclusive nesses momentos. A amargura é pecado, e a gente deve repreender isso na nossa vida. E aí Tiago, em terceiro lugar, ele diz assim: e não minta contra a verdade, tipo dando a entender que aqueles que têm um coração cheio de inveja, amargura e sentimento faccioso, tendem a mentir quando a verdade é exposta e quando o seu pecado é revelado. Então Tiago diz, olha, a falsa sabedoria, ela sempre vai vir acompanhado de mentira, e é assim que o mundo faz. O mundo é inteligente, o mundo é conhecedor, o mundo tem muita tecnologia, o mundo tem muita expertise, mas por trás da maioria da sabedoria entre aspas, do conhecimento, do entendimento do mundo, sempre vem acompanhado de uma mentira, sempre vem. Então Tiago diz, olha, não minta contra a verdade não, porque a inveja produz um sentimento faccioso, esse sentimento faccioso cria uma vaidade e rachas no corpo de Cristo, fazendo com que essa vaidade se rebele contra a verdade, mentindo contra a verdade. Vamos seguir, versículo 15 e 16. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Esta qual? A que ele acabou de falar. A que tem inveja, a que tem amargura, a que tem sentimento faccioso. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago é duro, irmãos. Tiago pega bem pesado, mas eu acho que ele faz de propósito, e é bom que ele faça, para que a gente possa colocar na balança e colocar em contraste esse tipo de sentimento com o sentimento que deveria vir do bom Deus. Tiago diz, é terreno, é animal, é demoníaco. Mais cedo, eu falava aqui que Oséias chamou o povo de Deus de um jumento. Então, vocês são tão burros, vocês fazem tanta bobagem, vocês cometem tanta coisa impensável, que vocês parecem um jumento. Essa é a palavra que Oséias usou hoje de manhã no capítulo 8 para falar de Israel. E agora, Tiago diz, olha, essa sabedoria de vocês, ela é animal, ou seja, parece um jumento, não parece um ser que raciocina, não parece um ser que tem um espírito, não parece um ser que tem Cristo. Ela é terrena, porque ela só pensa, ela só age de acordo com as coisas terrenas. Ela é animal, porque não há nada de espiritual nela. Na verdade, qualquer animal tomaria a mesma atitude que alguns seres humanos tomam, Às vezes a gente fala, fulano só falta dar coice, fulano está rosnando, fulano está com raiva, quase um cachorro raivoso. É animal. E por último, Tiago vai mais fundo e diz, ela é demoníaca. Então o verdadeiro crente, sábio, ele ora, ele busca, ele entende que se do alto céu, como ele diz, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, se do alto céus não formos revestidos com a sabedoria de Deus, nós nos tornaremos
mundanos, terreno, animais, insensíveis, brutos, irracionais e pior, teremos atitudes demoníacas. É isso que o texto nos diz. Então, Tiago diz: ei, cristão, ore continuamente. E por meio da oração contínua, por meio do conhecimento, do relacionamento e da proximidade contínua com Deus, Ele lhes dará a sabedoria que desce do alto. Tiago 1, capítulo 5, versículo 5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Ele é o autor da sabedoria, Ele é o que concede sabedoria, é Ele que abre as comportas dos céus e dá sabedoria àqueles que pedem. Então, se a sabedoria, quando falta, precisa ser pedida, o oposto é verdade. Quem não ora, quem não pede, quem não tem relacionamento com Deus, provavelmente não terá sabedoria, ainda que seja um cristão, ainda que conheça a Bíblia, ainda que frequente o culto. Se a sabedoria, ela é fruto de um relacionamento obtido por meio da oração, pedindo ao Deus da sabedoria, aqueles que não têm esse relacionamento se descobrirão mais cedo ou mais tarde pessoas tolas, que causam contendas, facções, brigas, dissensões e toda sorte. Aí Tiago diz assim, é muito interessante: toda espécie de coisa ruim procede de um espírito que não tem sabedoria. Toda espécie de coisa ruim sai da boca de alguém que não consegue controlar a sua língua. Toda espécie de coisa ruim surge no meio de pessoas que não são conduzidas pelo Espírito Santo. Às vezes começa com uma discussão, termina numa morte. Começa com uma discussão, termina numa agressão. Começa com uma discussão, termina num divórcio. Começa numa discussão e termina com as pessoas virando as costas para Deus e saindo da igreja. Porque faltou sabedoria. Porque faltou o Espírito Santo. Porque faltou pedir ao Deus da sabedoria que nos dê aquela que desce do alto. Então Tiago diz: se não há oração, se não há conhecimento, se não há intimidade, não vai ter sabedoria. Pelo contrário, nós produziremos uma pseudo-sabedoria, uma falsa sabedoria que não é celestial, é humana. E se não é de Deus, pode ter certeza, vai trazer problema. Eu sempre comento isso aqui na igreja. Se você pegar a geração da nossa irmã Maria, de 80, 90 anos atrás, e pegar a geração de hoje, provavelmente você vai chegar à conclusão que a geração de hoje, ela tem mais conhecimento, ela tem mais entendimento, ela tem mais tecnologia, ela tem mais meios de acesso a várias coisas, internet, televisão, novas tecnologias, novos remédios, novos procedimentos, novas máquinas que ajudam a nossa vida. Contudo, irmãos, nem toda a sabedoria do mundo tem conseguido resolver o problema do ser humano. O ser humano continua mal, o ser humano continua pecador, maligno, perverso, desobediente, inimigo de Deus. O ser humano continua a cada dia buscando prazeres e prazeres e prazeres. Ele se enche de conhecimento, de dinheiro, de poder, de ciência, de tecnologia, e tudo isso não dá sabedoria ao ser humano. Tudo isso não resolve o problema da humanidade. Por quê? Porque a sabedoria do ser humano é terrena, ela não é de Deus. É fato, né? Inclusive, esse era uma das conquistas que o governo anterior dizia. Nunca antes, na história do Brasil, tantas pessoas fizeram faculdade. Eu acredito, isso é verdade. Nunca antes tanta gente fez faculdade, e nunca antes o povo não foi tão ruim. Nunca antes teve tanto homicídio, nunca antes teve tanto assalto, nunca antes teve tanto abuso de mulheres, nunca antes teve tanta agressão a mulheres. Faculdade não ensina nada a ninguém, irmãos. Faculdade não dá sabedoria a ninguém, faculdade dá conhecimento. Aquela pessoa vai ser um profissional. Agora, caráter, moral,
dentro, coração, alma. Só a sabedoria de Deus pode dar, irmãos. Tomara que aumente o número de pessoas com nível superior no Brasil. De nada adianta. Também sempre comento isso aqui, né? Tem uma frase, não sei quem foi que inventou, mas isso é verdade, que diz assim: eles proíbem as Bíblias nas escolas. Ensinam matemática, ciência, português, ótimo, biologia e outras coisas que não deveriam. Mas proíbem a Bíblia. Mas quando aquele jovem, adolescente ou quem sabe adulto vai preso, a distribuição de Bíblia é de graça, é liberada. Pode entrar para fazer culto a hora que quiser no presídio, irmão. A hora que você quiser, você pode entrar, bater lá e falar: vem fazer um culto, entregar folheto, vão deixar você entrar. Você vê inversão de valores. Na escola, a gente dá conhecimento, dá entendimento. Aí a pessoa não aprende temor e tremor a Deus, cresce, faz uma bobagem, vai preso. A primeira coisa que recebe quando chega lá é a Bíblia, o Novo Testamento. Vou voltar para cá. Então ele diz: cuidado, porque onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. Quando Satanás mente, ele faz aquilo que é normal dele. Ele é o pai da mentira. Quando o mundo mente, influenciado por Satanás, é ruim, mas o mundo está sendo guiado pelo príncipe das trevas. Mas quando um cristão, por não ter sabedoria, por falta de relacionamento com Deus, comete esse tipo de coisa aqui, é a pior coisa que poderia acontecer. É a pior coisa. O diabo faz o que é comum a ele. O mundo tem sido influenciado. Agora nós cristãos deveríamos falar: Senhor, tira de nós toda inveja, todo sentimento faccioso, toda confusão, tira de nós toda amargura, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém do Teu Santo Espírito, para que sejamos pessoas sábias, para que sejamos pessoas que representam Cristo Jesus no mundo em que vivemos. O que é inveja? Tirei lá uma definição de um autor que eu estava lendo, e ele diz assim: inveja é desgostar-se, é ficar desgostoso, é ter ressentimento, é ter ódio da bênção, conquista ou vitória de outra pessoa. Inveja é ficar desgostoso, ter ressentimento e ódio da vitória, bênção ou conquista de outra pessoa. Eu acho que se nós voltássemos no tempo, nós encontraríamos essas coisas acontecendo também, porque senão Tiago não escreveria isso. Mas como eu tenho dito, eu acho que com o passar dos anos as coisas têm piorado muito, porque eu fico me perguntando, claro que isso é culpa também desse evangelho maldito da prosperidade, desse evangelho torto que tem sido pregado, mas onde já se viu um cristão pensar que pode frequentar a igreja e ainda assim alimentar dentro do seu coração um sentimento de facção, de inveja, de amargura, de confusão, tendo em vista que a Bíblia a todo momento condena isso de forma drástica? Aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A fim de encontrar paz na igreja, meus irmãos, paz na família, paz na sociedade, nós devemos pedir a Deus sabedoria. Nós devemos pedir a Deus que nos ensine a promover a reconciliação. Nós devemos pedir a Deus que nos ensine a promover a confissão de pecados. Fulano, eu errei, fulano, eu pequei, fulano, eu não deveria ter feito, eu não deveria ter falado. Nós devemos promover isso. Nós deveremos orar a Deus para que Ele lance fora de nós toda ambição egoísta, para que Ele lance de nós todo espírito de contenda, e que nos dê sempre um espírito de paz, amor e sabedoria. Esse é o papel nosso, irmãos. Esse tem que ser o nosso desejo, essa tem que ser a nossa busca, porque a sabedoria de Deus, ela vem do alto. Vamos ler 17? A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos,
imparcial, sem fingimento. Então Tiago diz que a verdadeira sabedoria, ela é completamente contrária à que vem do homem. Para começar, ela traz características do próprio Cristo. Porque se Cristo em Provérbios várias vezes é descrito como a sabedoria de Deus, e se Deus é aquele que dá a sabedoria e ela vem do alto, é normal de que ela venha e traga consigo algumas qualidades que a gente percebe em Jesus. Então ela é pura, como Jesus é puro, ela é pacífica, como o nosso mestre era, ela é indulgente, ela é tratável, ela é plena de misericórdia, como Jesus foi para comigo e com você, ela é cheia de bons frutos, ela é imparcial, como Jesus era imparcial, não tomando partido, e por último, ela é sem fingimento. Jesus era a verdade em pessoa, e sendo a verdade, na parte de Jesus não poderia haver fingimento. Então, para Tiago, a verdadeira sabedoria que desce do alto é um dom dado pelo próprio Deus. Tiago 1,17 diz assim, 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem da onde? Vem do céu, vem do Pai, desce lá do alto. Logo, Deus é o autor e o que concede a sabedoria nas nossas vidas. Então essa sabedoria se torna evidente quando nós, como Tiago disse, provamos. Há entre vós alguém que é sábio e inteligente? Mostre como? Em mansidão de sabedoria, afinal de contas o seu mestre era manso. Mostre como? Mediante um proceder digno, afinal de contas Jesus era santo, perfeito. Mostre por meio das suas obras. Então Tiago está deixando bem claro para a gente que a sabedoria que vem do alto, ela, assim como a fé, ela se torna evidente toda vez que nós nos portamos, praticamos e agimos como Jesus. Ele diz que a sabedoria é pura. Essa pureza aqui é a primeira das 7 características que ele dá. E como eu disse, a natureza da sabedoria é pura porque ela é imaculada, ela é inviolável, ela é inocente, ela é santa, ela é cristalina, como Cristo era. Por isso que a sabedoria é pura. Outra coisa, ele diz que a sabedoria, ela é pacífica, ou seja, ela está sob controle. O crente tem domínio próprio. O crente, ele tem controle sobre a sua vida, sobre o seu temperamento. Então a sua sabedoria é demonstrada de forma pacífica. O crente, em vez de colocar mais lenha na fogueira e aumentar o problema, ele pede a Deus que seja um pacificador, um reconciliador. E a sabedoria lhe dará conhecimento para fazê-lo. Ele também expressa isso por meio da paz, porque pacífico também é ser pacificador, vem de paz. Então ele também demonstra. Outra coisa, diz que ela é indulgente. Indulgente aqui pode ser traduzido por amável. Então uma pessoa sábia, ela é amável. Outra coisa legal é que ele diz que a sabedoria de Deus é tratável. E quando ele fala de tratável aqui, é que um sábio de verdade, ele está pronto também para ser corrigido, para ser tratado. Um sábio de verdade está pronto para ouvir a repreensão. Um sábio de verdade está pronto para ouvir sugestão, crítica. Porque a sabedoria que vem de Deus, ela é tratável, ela é lapidada, ela é moderada. Desconfie de alguém que acha que é sábio, inteligente e não gosta de ouvir contradição, que não gosta de ouvir crítica, que não gosta de ouvir, às vezes, um puxão de orelha. Desconfie de alguém que diz, eu sou sábio, mas se acha dono da verdade. Essa não é a verdade que vem de Deus, essa não é a sabedoria que vem de Deus, ela é tratável. Outra coisa, ele diz que depois de tratável, ela também é plena de misericórdia e de bons frutos. E aqui entra a parte da sabedoria que se relaciona com o próximo. Porque para você ter misericórdia e para você revelar os bons frutos, tem que ter alguém para receber isso, não é verdade? Você só pode demonstrar plena misericórdia quando tem alguém precisando de misericórdia. Você só pode demonstrar bons frutos quando tem alguém carecendo da sua atitude e você demonstra por meio de atitudes que você tem bons frutos. Então a sabedoria, ela também é um atributo que se relaciona com as pessoas que estão ao nosso redor. Poderia dar o exemplo agora da segunda-feira, que nós tivemos lá na casa daquele senhor, que agora é um irmão em Cristo Jesus, confessou Jesus, que Deus o guarde e o prospere nos caminhos de Deus. A nossa sabedoria, plena de misericórdia,
foi manifestada quando a gente se mobilizou para visitá-lo, ajudá-lo e cooperar com ele em Cristo Jesus. Então, um homem sábio, pleno de misericórdia, entende que sua sabedoria não deve ficar apenas no intelecto, que a sua sabedoria não deve ficar apenas para si, não deve apenas ser um conhecimento, uma sabedoria. Olha como fulano é sábio. É até uma coisa estranha, né? Teve uma época da sociedade em que os grandes sábios, né, uma das demonstrações de sabedoria era se isolar do mundo, fazer voto de silêncio e ficar por longos anos isolado e sem falar nada. E aí eu te pergunto, irmãos, para que serve essa sabedoria? Que relevância há? Que impacto isso causa na sociedade? Que diferença isso faz na vida de alguém? Antigamente, sábios eram muitos dos sábios tinham essa postura de se isolar do mundo, ficar quieto, fazer voto de silêncio, e eram considerados pessoas a serem copiadas. Mas a verdade é, como copiar, se a gente não sabia o que ele cria, o que ele acreditava, quais eram os seus princípios, quais eram os seus mandamentos e ensinamentos, não é verdade? Então a sabedoria não deve ficar só para a gente, irmãos. Deus nos dá sabedoria de maneira que a gente demonstre isso por meio dos frutos. E Tiago já falou de alguns frutos. Tiago 1, 26. Tiago 1, 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes engana o próprio coração, e sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O Tiago já deu alguns exemplos aqui para a gente de como é ter uma sabedoria. E por último, Tiago diz que a sabedoria também é imparcial e ela é sem fingimento, ela é sincera. Então, irmãos, não basta dizer que é sábio, é necessário demonstrar que essa sabedoria vem do alto e que ela é diferente da sabedoria do mundo. Para terminar, 18. Diz assim: ora, e é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. De manhã a gente falou sobre semeadura. De manhã a gente falou que a vida cristã é uma semeadura e que a gente sempre vai colher aquilo que semeia. De manhã eu falava que às vezes você entra em umas igrejas e está escrito lá assim: o ano da colheita, o ano da vitória, o ano da prosperidade, o ano da bênção. E aí você pergunta: esse é o ano? É. Ano passado vocês plantaram o quê? Porque se você quer colher vitória, no passado você tem que ter plantado isso. Se você quer colher restituição, plante isso. Se você quer colher crescimento, plante isso. Se você quer colher santidade, plante isso. Mas a gente falava isso. Não tem como você plantar maçã e daqui um ano querer colher aipim, irmãos. Não dá. E a vida humana é assim. A gente quer colher, comece a semear. E aí ele diz aqui, que a paz é em paz que se semeia fruto de justiça. Então ele diz: olha, vocês querem justiça? Vocês querem viver num mundo justo? No mundo onde a justiça de Deus reina? Semeie em paz. Promova, ele diz, a paz. E aí sim, nós poderemos colher frutos de justiça. Poderemos colher uma vida diferente da do mundo. Então, irmãos, em termos simples, qual é o nosso papel hoje como igreja? O que Deus tem para a gente na noite de hoje? Que nós possamos, irmãos, pedir a Deus sabedoria para unir aquilo que está rachado, para reconciliar aquilo que está desentendido, para sarar aquilo que está ferido, para acalmar aquilo que está atribulado. Que nós possamos nos voltar a Deus nessa noite, buscar a Ele, para que sejamos instrumentos de paz e de reconciliação, que sejamos instrumentos de uma sabedoria que revela pureza, paz, indulgência, tratável, plena de misericórdia e sem fingimento, imparcial e com bons frutos. Uma colheita requer plantação, uma vida sábia requer tempo de oração, tempo de leitura da Bíblia, tempo de comunhão com Deus,
tempo de conhecimento a sós com o Senhor, para que nós possamos verdadeiramente fazer a diferença na nossa igreja, na nossa família, e seja lá onde Deus nos colocar. O mundo clama por paz, o mundo clama por sabedoria, e nós conhecemos a fonte, mas às vezes por negligência nossa, nós não só deixamos de anunciar a paz e a sabedoria que vem de Deus, como às vezes a gente contribui para o erro. Que Deus nos livre disso. Contudo, a fim de que a paz e a sabedoria de Deus cheguem em todas as esferas, vale a pena dizer que nós não buscamos a paz a qualquer preço. Porque tem gente que prefere assim: para eu ficar em paz, eu vou fazer vista grossa para aquele negócio ali. Para eu ficar em paz, eu vou deixar como está. Deixa andar assim, deixa continuar assim, porque pelo menos eu vivo em paz. Isso é um pecado até de muitos pastores, sabe, irmãos? É muito ruim, irmãos, disciplinar alguém. É muito ruim corrigir alguém. É muito ruim chamar a atenção de alguém. Dá trabalho. É constrangedor, é chato. Às vezes é duro. E às vezes alguns pastores fazem assim: olha, para eu me manter em paz, para eu ficar tranquilão, não me aborrecer, deixa o circo pegar fogo, deixa como está, e pelo importa é que eu estou em paz. Não é essa a paz que a gente busca, tá, irmãos? A paz que a gente busca vem do príncipe da paz, e o príncipe da paz é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Então, que a gente possa ser instrumentos de paz, ferramentas de paz, homens e mulheres cheios de sabedoria. Contudo, jamais negue a verdade, jamais feche os olhos para a verdade só para viver uma falsa paz. Vamos viver uma falsa paz, então vamos deixar tudo correr frouxo. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina sim, que a sabedoria que vem do alto, ela é cheia de unção e nos dá poder para mudar as circunstâncias desse mundo. Que Deus nos dê a graça e o poder de crescer na sabedoria dele. Amém? Terminar? 5 aplicações rápidas. Uma pessoa sábia e inteligente vai provar isso por meio das suas ações. Primeiro ponto: uma pessoa sábia e inteligente vai provar por meio das suas ações. Por isso que é muito comum a gente falar: poxa, fulano fez isso, mas fulano era tão inteligente, mas fulano era tão conhecedor, fulano cometeu isso, essa atrocidade, porque fulano talvez tinha conhecimento, inteligência, mas não tinha sabedoria. Na hora de demonstrar sabedoria, faltou. Então cuidado com isso, queridos. Domínio próprio é das qualidades que deve acompanhar a nossa sabedoria. Segundo ponto: pessoas com conhecimento, acabei de falar aqui, não são necessariamente sábias. A pessoa pode ter conhecimento, mas não saber nada de sabedoria. Pelo contrário, ser um grande conhecedor de ciência e ser uma pessoa que aumenta ainda mais os problemas no seio da igreja, da família, do seu trabalho. Terceiro ponto que eu falei: um coração cheio de inveja amargurada e ambição egoísta é um coração de alguém que não conheceu a sabedoria que vem do alto e não conhece a paz do Senhor Jesus Cristo. Quarto ponto que eu falei aqui: a sabedoria terrena, mesmo com toda a sua tecnologia e avanço, não conseguiu resolver o problema da humanidade. Porque quem resolve o problema da humanidade é Jesus Cristo. Ponto final. Comentei isso aqui há pouco tempo, né? Uma vez me chamaram aqui para fazer uma passeata ecumênica pela paz. E aí uma das minhas respostas para não participar é que paz é essa que as passeatas pedem? Que paz é essa? A minha paz tem nome. A minha paz tem uma identidade. A minha paz é Jesus Cristo. E eu não posso andar pela rua pedindo uma paz que é abstrata, uma paz que é indiferente, uma paz que nunca vai acontecer se Jesus não chegar na vida do ser humano. Então, guarde isso. A sabedoria terrena jamais conseguiu resolver o problema do ser humano, porque é simples. O que o pessoal precisa é da paz de Jesus Cristo, é da paz que excede todo o entendimento.
é da sabedoria que vem do alto. Que a gente possa, irmãos, transmitir isso para as pessoas. Que o nosso coração possa apertar mesmo. Que o nosso coração possa doer para que a gente transmita isso para as outras pessoas. A gente está falando de vida eterna. A gente está falando de comunhão. A gente está falando de famílias que são destruídas, de igrejas que são rachadas, de vizinhos que entram em vias de fato, porque falta sabedoria, falta paz, falta a presença de Jesus. A gente está falando de coisa séria, e que às vezes nós cristãos vacilamos feio com isso. Por último, a verdadeira sabedoria tem origem e tem nome, e esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. Que o nosso Senhor Jesus possa nos conduzir em sabedoria, para que a começar aqui, dentro da nossa igreja, nós possamos buscar ser agentes de paz, agentes de sabedoria e buscar colocar um ponto final em algumas situações que talvez você conheça, talvez eu conheça, talvez eu não saiba, mas você sabe, mas que comece em nós a promoção de paz, de sabedoria, pelo nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos terminar? Fiquem de pé.